Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Sou Natanael Diogo Santos, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Coroatá. Gostaria de louvar a Deus pela vida do pastor Francisco Raposo, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no estado do Maranhão. Louvo a Deus pela vida do pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Secretaria de Educação Cristã, e louvo a Deus pela vida do pastor Josias Gomes, presidente da Assembleia de Deus em Coroatá. Nós estaremos estudando no dia 3 de novembro de 2024 a lição de número 5, que traz como título A Promessa de Salvação. O texto áureo diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Verdade prática: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Sobre a reflexão diária, nós iremos analisar sobre a serpente no deserto como um tipo de Cristo, que tem como texto base o livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Sobre a questão dos tipos, nós iremos trazer aqui a definição, que a palavra grega é typos, que equivale à nossa palavra tipo, e tem uma variedade de denotações no Novo Testamento. Só que os sentidos mais comuns e evidente por tipos traz a ideia de semelhança e similaridade. O tipo aponta para o futuro e o antítipo aponta para o passado. O tipo, ele equivale a uma sombra. O antítipo equivale à realidade desta sombra. O tipo equivale à promessa. O antítipo equivale ao cumprimento desta promessa. Então, nós vamos ver que esse texto aqui de Números 21, 4 ao 9, onde descreve sobre a serpente de bronze levantada por Moisés, e todo aquele que olhasse para ela seria curado, aponta, prefigura a pessoa de Cristo Jesus, que o próprio Jesus ele vai ressaltar isso num diálogo com Nicodemos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Primeiro nós vamos ver aqui que Jesus ressaltou duas semelhanças. A primeira é o levantamento da serpente e o levantamento dele próprio. Assim como a serpente de bronze foi levantado, assim também Cristo foi levantado na cruz. E como nós vamos ver que lá no livro de Números, quem olhasse para a serpente de bronze teria uma nova perspectiva de vida, uma nova oportunidade. Quando você vem aqui para o Evangelho de João, você vai ver que João está tratando de nova vida, de regeneração. Então, quem olha para Jesus levantado na cruz tem a probabilidade, a certeza que vai ter uma nova vida, um novo nascimento. E nós vamos ver que essa vida, para aqueles que olharem
e responderem o objeto levantado. Então, o outro ponto aqui que nós vamos observar é que, assim como quem olhasse para a serpente de bronze ia ter nova vida, semelhantemente, quem olhasse para Cristo, ou quem olha para Jesus na cruz do Calvário, vai ter o direito de ter vida eterna, porque o sangue de Jesus, ele é o antídoto que remove o pecado de nossas vidas. E Jesus, ele, sendo representado por uma serpente, traz a ideia do que nós chamamos que ele se fez pecador em nosso lugar. Ou seja, ele se fez pecador para nos fazer santos, justos perante Deus. E o objetivo de Jesus ser levantado no madeiro é para que nós viemos ter vida eterna. Se você observar o texto grego, o texto traz propósito. Para que é a conjunção rina, que significa para que, e nós temos o verbo tenha, que está no subjuntivo no grego. Então, toda vez que essa conjunção rina se encontra com o verbo que está no subjuntivo, denota o que nós chamamos de propósito. E o propósito de Jesus ser levantado não é para nos proporcionar bens materiais ou qualquer outra coisa, mas é para nos proporcionar vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.